E aí, conforme prometido, vamos falar nesse vídeo sobre o Paul Feyerabend, certo? A gente está falando de um filósofo austríaco que viveu em vários países, né? Ele é de 1924 até 1944. Foi um dos discípulos de um filósofo chamado Karl Popper, que a gente vai ver na semana que vem. E as pessoas diziam assim que ele era meio contra a ciência, né? Que ele era contrário à ciência, que ele não gostava de ciência. Primeiro porque ele costumava dizer que a ciência é só mais uma forma de conhecimento. E para ele foi uma forma de conhecimento, como ele diz assim, imposta tal qual a religião, né? Surgiu num determinado período de tempo, sobre determinadas condições históricas que favoreceram, incentivaram o seu surgimento. Ele faz até uma relação da imposição da ciência, porque assim, ele diz, a religião também é uma imposição, mas olha para você ver a força que a ciência tem, porque nós conseguimos desvencilhar o Estado da religião, e o Estado tornou-se laico. Mas a gente não conseguiu desvincular o Estado da ciência, porque se você pensar em alguns exemplos, a gente pode pensar num carro a água e algumas outras descobertas científicas que haveriam condições de acontecer, mas que não acontece devido a fatores econômicos, né? Porque a ciência está muito ligada aos processos econômicos e políticos também. É mais uma área de conhecimento, não necessariamente é a melhor. Existem outras que explicam o mundo de forma diferente, como o mito, né? Você pega a mitologia lá na antiguidade, riquíssima, riquíssima. A gente tem lá o Hesíodo dizendo da formação do universo. Enfim, a ciência é mais uma das áreas de conhecimento, certo? Agora, um dos fatores também que fez com que ele fosse muito criticado foi o fato dele propor alguns conceitos para a ciência progredir, certo? É o conceito de anarquismo, de vale tudo. Ele diz assim que a ciência, no livro chamado Contra o Método, ela deve ser anárquica, como se fosse uma empresa anárquica. E o que é isso, né? O que é uma empresa anárquica? É que não tem normas, não tem regras, não tem leis. E qual é a lei que se dá dentro da ciência? É o método científico. Por exemplo, imagine um cientista engessado em seu trabalho pelo método indutivo. Então você tem que trabalhar lá do geral para o particular. Ou então o método experimental, né? Você submete a testes, elabora uma teoria e assim por diante. É uma lei geral. Então, ele vai dizer que ao longo da história da ciência, o que garante o desenvolvimento da ciência não é o fato dela ser linear, né? Ela vir numa linha evolutiva sempre, mas as coisas são descobertas muitas vezes ao acaso. O cientista ele não tava assim preocupado, vou descobrir isso por meio disso, disso e daquilo. Mas os acontecimentos eles vão se dando de acordo com o decorrer histórico e não necessariamente as maiores descobertas humanas foram feitas por meio de um método. Só que aí quando a gente chega lá na modernidade, a gente põe um método científico ao fazer, né? Do cara ali que tá fazendo ciência, o método científico para o cientista. E aí a ciência se engessa num caminho em que a gente acredita que aquela regra que o método traz é a regra que vai trazer uma validade universal, uma verdade absoluta para o mundo e que a gente deve seguir aqueles passos. Ele vai propor, inclusive, ser contra o método, né? Ele vai dizer assim, se o método for o indutivo, que a gente aplique a contra-indução. E aí a gente fala também de um pluralismo epistemológico, né? De um pluralismo metódico. Pluralismo porque são vários métodos. Pensa aqui comigo. O Thomas Kuhn dizia que a ciência avança não em tempos de ciência normal, mas em tempos de revolução, ok? A revolução é a troca de um paradigma ali por outro pela comunidade científica. O que o Feyerabend está querendo dizer pra gente agora é que a ciência ela não vai avançar, então, quer dizer,
trazer novas descobertas, à medida que o cientista puder utilizar a amplitude de métodos que tiver à disposição dele. Quanto mais métodos, né, o contrário ali ao método que é imposto, e que isso vai do cientista, que está ali num determinado momento testando as suas teorias. Aí você fala, mas o anarquismo não é uma coisa legal, né? Quando você pensa em anarquismo aí nesse sentido, nós pensamos em... Não tem regra, então o cientista vai entrar e vai fazer o que ele quer. Não, o que ele está tentando dizer é assim, olha, não é que ele vai fazer o que ele quer, como ele quer, não vou trabalhar, não vou fazer isso, mas não se prender a um único método para buscar a resolução dos problemas da ciência. Porque ao longo da história, não foi por meio de um método que as maiores ciências descobriram. Então, deixar o cientista livre nesse sentido, certo? E aí, quando a gente fala do princípio da incomensurabilidade, lá no Feyerabend, ele vai discordar um pouquinho do Thomas Kuhn. No sentido de que o Thomas Kuhn dizia que o princípio da incomensurabilidade era que duas teorias não podem ser comparadas, certo? Ele vai dizer que pode sim, elas podem, porque elas apresentam linguagens diferentes. Então, elas podem ser comparadas, aproximando as suas linguagens sobre alguns fatores que ele delimita, certo? Não há melhor e não há pior. É nesse sentido a incomensurabilidade, ok? Dentro do Paul Feyerabend. Mas elas não são melhores nem piores, mas elas podem ser comparadas de acordo com alguns termos. Tranquilo? Então, eu vou só retomar alguns fatores. Eu falei no vídeo anterior sobre o Thomas Kuhn. Eu disse para ele eu disse para vocês que a ciência ela tem como objeto de si o paradigma, né? Ela trabalha por meio de paradigmas, é o seu objeto de trabalho. E esses paradigmas, eles não andam assim linearmente evoluindo. Eles são rompidos ao longo da história dentro de um processo cíclico. Isso funciona assim: existe a pré-ciência, a ciência normal, onde surgem as anomalias, existe o momento de crise e o momento da revolução científica, que é o período de rupturas. Portanto, não há linearidade. Tranquilo? Já o Paul Feyerabend está dizendo que o que garante o avanço da ciência é que ela não seja engessada dentro de um método, portanto, é o anarquismo epistemológico. Tranquilo? Fique bem, se cuida, leia a apostila, faça os exercícios que eu vou mandar lá na plataforma e a gente se vê segunda. Até mais!